Você já se perguntou por que continua tendo dificuldades com suas finanças, apesar de todas as horas que dedica, do trabalho que faz e de todo o esforço que faz para progredir? E se eu lhe dissesse que a Bíblia contém as chaves para construir uma economia forte, estável e abençoada, mas ninguém lhe ensinou isso na igreja? Neste vídeo, mostrarei 4 modelos bíblicos que não apenas funcionam, mas podem ajudar você a superar a escassez e começar a viver com propósito e liberdade. São princípios simples, mas poderosos, que Deus já deixou escritos, basta aplicá-los. Se este assunto lhe interessa, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações e fazer parte desta comunidade onde toda semana falamos sobre fé, propósito e finanças significativas. Estamos aqui para crescer juntos como uma comunidade, como irmãos e irmãs na fé, porque você e eu somos iguais, queremos e ansiamos pelas mesmas coisas. E hoje quero compartilhar com vocês o que me ajudou a escapar da pobreza e viver em abundância, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Se você quer o mesmo para você, siga-me e vamos aprender juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que pode ser útil. Agora, vamos direto ao assunto. Quero que você ouça isso com atenção. Deus não criou você para sobreviver com apenas o suficiente, ou para viver contando moedas até o final do mês. Ele quer ver você forte, livre, estável e capaz de abençoar os outros com abundância, não com preocupação. Mas para isso precisamos de mais do que boas intenções. Precisamos de direção, princípios claros e, acima de tudo, ação. É por isso que hoje vamos analisar 4 modelos bíblicos que funcionaram durante séculos, mesmo em tempos de crise, guerra e escassez. E a primeira é possivelmente a mais importante: parar de viver no limite. Vamos começar. Ativo 1. Diversificação de fontes de renda. Eclesiastes 11:2 diz: distribuam entre 7 e até mesmo 8, pois vocês não sabem o mal que virá sobre a terra. Deus não nos criou para depender de uma única fonte de renda. A vida é incerta, as crises chegam sem aviso e um único salário nem sempre é suficiente para sustentar uma casa, sustentar outras pessoas e cumprir seu propósito. Pensar que sua estabilidade depende apenas do seu trabalho é como construir uma casa sobre uma única coluna. Se essa coluna falhar, tudo desmorona. Deus, em sua sabedoria, nos dá este conselho: diversifique, distribua, expanda, para que se um canal secar, outros continuem fluindo. Como isso se parece na vida real? Aqui estão 4 maneiras práticas de aplicar esse princípio. Número 1. Trabalhos paralelos. Você não precisa largar seu emprego para começar um negócio. Você pode começar aos poucos, com o que você já sabe fazer. Por exemplo, se você cozinha bem, ofereça refeições caseiras para entrega. Se você sabe cozinhar, crie combinações para ocasiões especiais. Se você gosta de costurar, personalizar roupas ou fazer alterações. Se você tem conhecimento em tecnologia, ofereça suporte técnico básico. O que quero dizer com isso é: não pense grande no começo. Pense no que é útil. O que você pode oferecer hoje que alguém precisa e está disposto a pagar? Segundo, rentabilize seus talentos. Muitas vezes, o que você vê como normal em si mesmo é um serviço valioso para os outros. Você é bom em explicar. Dê aulas ou conselhos. Você é criativo? Crie logotipos, escreva textos, crie conteúdo. Você tem carisma, grava vídeos, faz transmissões ao vivo, se conecta com o público. Até mesmo hobbies como tocar violão, pintar, ensinar idiomas ou fazer networking podem se tornar uma renda adicional. Lembre-se disso. Deus não lhe deu habilidades para se esconder, mas para se multiplicar. Mateus 25 nos lembra que o servo que escondeu seu talento foi repreendido, não porque roubou, mas porque não produziu. 3. Investimentos digitais. Hoje, existem centenas de oportunidades na internet para fazer seu dinheiro trabalhar para você. Sim, primeiro aprenda e depois invista. Não corra atrás de lucros rápidos sem entender o que está fazendo. Oportunidades reais e legais. Investimento em fundos de índice. Compra e venda de produtos. Automação de loja virtual. Conselho sábio.
Nunca coloque seu dinheiro onde você não colocaria sua fé. Faça sua pesquisa, peça orientação a Deus e comece com tudo que você estiver disposto a aprender. 4. Renda passiva automática. Renda passiva é aquela que continua gerando dinheiro, mesmo quando você não está trabalhando diretamente nela. Exemplos comuns. Escreva um livro digital ou físico, grave um curso online, envie conteúdo monetizado para o YouTube. A ideia é que, se um dia você não puder trabalhar, ainda pode haver algo esperando por você. É assim que a natureza também funciona. Uma árvore não dá frutos apenas quando você olha para ela, ela dá frutos constantemente. Reflexão final sobre este primeiro ponto. Deus não abençoa a passividade, Ele abençoa a ação com fé. Não se trata de buscar riqueza por ganância, mas de obedecer ao desígnio de Deus de sermos bons administradores, não escravos das circunstâncias. Hoje mais do que nunca, diversificação não é luxo, é obediência e também proteção. Porque quando uma fonte cessa, os obedientes continuam a ver provisão de outro lugar. Agora que você entende como criar múltiplas fontes de renda, deixe-me mostrar uma das mais sólidas e duradouras desde os tempos bíblicos: investir em terras. Esse recurso não é apenas valioso, é profético. Eu vou explicar isso para você no próximo ponto. Ativo número 2, terras e imóveis. Gênesis 13.417. Levantai agora os vossos olhos. Toda a terra que você vê eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Quando Deus deu terras a Abraão, Ele não lhe deu apenas metragem quadrada, Ele lhe deu autoridade, estabilidade e um legado geracional. A terra é uma das poucas coisas neste mundo que não pode ser fabricada, copiada ou feita desaparecer com um clique. É limitado, tangível e sempre útil. Em tempos de inflação crise e até guerra, a terra ainda tem valor. Ter terra é ter raízes e onde a raiz há fruto. O que isso significa na prática? Muitas pessoas acreditam que investir em imóveis é só para os ricos, mas a verdade é que hoje existem maneiras acessíveis e realistas de começar, mesmo com orçamento limitado. Aqui estão 4 maneiras práticas para você. 1. Compra de lotes em áreas emergentes. Terrenos em áreas urbanas dispersas tendem a custar muito menos do que em cidades, mas seu valor aumenta com o tempo. Você pode começar com um terreno rural ou periférico em crescimento. Avalie se há novas estradas, escolas, transporte ou projetos de desenvolvimento nas proximidades. Mais uma dica: pense 5 ou 10 anos à frente. O crescimento urbano pode multiplicar o valor daquela terra sem que você precise fazer muito mais do que esperar. 2. Investimentos cooperativos. Você não precisa fazer compras sozinho. Hoje, há opções como juntar-se a familiares ou amigos para comprar terras compartilhadas, juntar-se a comunidades que investem em projetos imobiliários coletivos e participar de grupos que compram grandes terrenos e dividem os lotes. A unidade não só multiplica os recursos, como também multiplica a visão. E quando várias pessoas se alinham em um propósito, o progresso acelera. 3. Reforma e revenda. Muitas propriedades antigas, mal conservadas ou abandonadas têm grande potencial. Você pode comprar uma casa barata, consertá-la e vendê-la com lucro. Às vezes, apenas pintar, melhorar pisos ou banheiros pode aumentar muito o valor. Um fato valioso: você não precisa fazer tudo sozinho. Você pode terceirizar o trabalho e se concentrar na estratégia. Hoje em dia já existem até empréstimos específicos para reformas. 4. Fundos imobiliários acessíveis. Se você não quer comprar um imóvel físico ou não tem capital suficiente, você pode investir pequenas quantias em fundos que compram imóveis grandes. Você pode ganhar com o aluguel mensal gerado por exemplo, shopping centers, escritórios, casas, etc. Você também ganha quando o valor do fundo aumenta. Uma chave para este ponto: a terra não é desvalorizada pela moda. Ele não é afetado tão facilmente por um vírus digital, um algoritmo ou uma recessão global. E o mais importante, na Bíblia, a terra é um símbolo de aliança, propósito e bênção duradoura. Deus lhe deu a capacidade não apenas de habitar, mas de possuir. E não se trata de se tornar um proprietário de terras.
Trata-se de semear o eterno, algo que não desaparece e que pode sustentar sua família por gerações. Agora, se possuir terras representa herança, há outro bem igualmente poderoso que ninguém pode tirar de você. Alguém que cresce com você, viaja com você e pode abrir portas para você mesmo sem dinheiro no bolso. Estou falando de educação. O próximo recurso bíblico que transforma a realidade sem a necessidade de hectares ou tijolos. Recurso número 3, educação e informação aplicada. Provérbios 4:7. Sabedoria acima de tudo. Adquira sabedoria, e com todos os seus bens adquira entendimento. Em um mundo onde quase tudo pode perder valor ou ser substituído, há uma coisa que permanece com você, não importa o que aconteça, o que você sabe. A Bíblia nos ensina que a sabedoria não é apenas importante, é a prioridade. Porque o que você sabe pode levá-lo a lugares onde o dinheiro não alcança e abrir portas que nem o sobrenome nem o status conseguem. Hoje vivemos na era do conhecimento, ou seja, quem aprende e ensina vence. Você não precisa de um diploma universitário nem de um escritório. Você só precisa de duas coisas: clareza sobre o que você sabe e disposição para compartilhar isso. Como você pode aplicar esse recurso em sua vida? Aqui estão 4 maneiras concretas de transformar seu conhecimento em uma fonte real de renda e propósito. 1. Cursos digitais. Você domina alguma matéria? Você sabe fazer algo que os outros ainda não sabem fazer? Você pode transformá-lo em um curso digital. Culinária, costura, mídia social, contabilidade básica, edição de vídeo, maquiagem, criação consciente, música, idiomas, o que você quiser. Grave aulas com seu celular, publique em plataformas como Hotmart, Creana ou até mesmo YouTube de forma monetizada. Conselhos práticos. Não espere que seu curso seja perfeito. Procure que ele seja útil e claro. Hoje em dia, as pessoas valorizam mais o que é real e prático do que o que é sofisticado. 2. Livros e workshops. Sua história pode ajudar outras pessoas. Se você tiver uma experiência transformadora ou conhecimento especializado, você pode escrever um e-book. Você também pode organizar workshops online ou presenciais via Zoom, na sua igreja ou com amigos. Lembre-se, você não precisa ser um especialista, apenas esteja um passo à frente daqueles que estão ouvindo você. 3. Mentoria personalizada. Isso envolve orientar alguém por um processo mais direto e aprofundado, individualmente ou em pequenos grupos. Se você tem experiência empresarial, pode ajudar outras pessoas a começar. Se você superou as dívidas, você pode ensinar educação financeira básica. Se você entende de organização, pode oferecer orientação sobre produtividade. As pessoas não pagam apenas por conteúdo, elas pagam por suporte, por orientação, por alguém que já passou pela mesma situação que elas. 4. Ensine o que você sabe nas redes sociais. Sim, você pode literalmente ensinar de graça nas redes sociais e ainda ganhar dinheiro. TikTok, Instagram, YouTube e podcast são plataformas onde você pode compartilhar dicas, experiências ou princípios que ajudarão outras pessoas. Com o tempo, você pode monetizar com marcas, seus próprios produtos ou serviços. Ensinar online não apenas cria uma comunidade, mas também posiciona você como um modelo a ser seguido e, onde há influência, há potencial para renda, impacto e expansão do reino. Reflexão sobre este ponto. Jesus não deixou templos, não deixou livros escritos por sua própria mão, deixou ensinamentos, deixou discípulos, deixou sabedoria viva. E esse modelo ainda funciona 20 séculos depois. Você também pode deixar sua marca ensinando o que sabe. O que você vê como normal em sua vida hoje pode ser ouro puro para outra pessoa. E se você multiplicar seu conhecimento com humildade e serviço, Deus também multiplicará a provisão. Agora você viu como o conhecimento pode ser transformado em renda, legado e propósito. Mas e se eu lhe dissesse que até mesmo algo tão banal como um veículo também pode ser uma fonte abençoada de renda? Sim. Até mesmo sua motocicleta, seu vício, seu carro podem se tornar ferramentas do reino se você souber usá-los com visão. Vou contar a vocês sobre isso no próximo artigo. Ativo número 4. Mobilidade e transporte.
Naum 24 diz: carruagens correm pelas ruas, correm pelas praças. Embora este versículo descreva uma cena antiga de movimento e caos, ele também revela um princípio poderoso, onde há movimento, há economia. Pense desta forma. Nada é vendido se não for transportado, nada chega se não for movimentado. E o mais interessante é que hoje mais do que nunca, qualquer pessoa com um meio de transporte, por mais simples que seja, pode gerar renda de verdade. Não se trata de ter um carro de luxo, mas de ter visão, criatividade e ação. Como você pode usar o transporte como um ativo produtivo? Aqui compartilho maneiras práticas e econômicas de movimentar o que você possui, mesmo que seja apenas uma bicicleta. 1. Aplicativos de transporte como Uber, Di, etc. Se você tem um carro que atende aos requisitos mínimos, você pode se registrar como motorista em aplicativos que já têm milhões de usuários procurando transporte diário. Você pode dirigir no seu tempo livre. Você recebe pagamentos diretos, semanais ou diários. Você não precisa procurar clientes, as plataformas os atribuem a você. Cuide da apresentação do seu veículo. Ofereça um bom negócio e use horários estratégicos, como horários de pico e fins de semana, para maximizar a receita. 2. Entregas logísticas como Rappi, Pedido Já, Globo, etc. Você pode fazer entregas em domicílio, pode trabalhar em áreas específicas e pode decidir quando sair. Muitos estudantes e jovens sem experiência profissional estão gerando renda com esses aplicativos. É uma opção ideal se você não tem veículo próprio, pois há sistemas de aluguel de bicicletas ou motos por hora. 3. Veículos alugados. Talvez você não use seu carro o dia todo. Por que não alugá-lo por algumas horas? Você pode alugá-lo para conhecidos para eventos, viagens, transporte executivo ou transferências de produtos. Se você alugar, estabeleça regras claras, seguro, contrato e inspeção do veículo. Profissionalize o que você faz. 4. Serviços personalizados como transporte escolar, turismo e traslados corporativos. Se você tem um veículo ou van espaçoso, pode oferecer serviços de transporte para escolas, excursões ou passeios pela cidade, traslados empresariais, hotéis ou eventos. O turismo local cresceu. Muitos viajantes preferem experiências com pessoas reais em vez de passeios em massa. Você pode ser guia, motorista e anfitrião ao mesmo tempo. Não é o veículo que faz você prosperar. É o propósito para o qual você o utiliza. Enquanto muitos se endividam para exibir seus carros que só consomem gasolina, outros usam o que têm para gerar sustento diário e construir liberdade financeira. A mobilidade é uma ferramenta divina se usada com sabedoria. Lembre-se de que Jesus também estava constantemente se movendo, caminhando, navegando e viajando. O reino avança, não fique parado. O mais trágico é que a maioria das pessoas não está endividada por necessidade, mas por ansiedade, consumismo ou falta de direção. Eles se endividam para se exibir, para competir, para preencher lacunas com coisas que não resolvem o problema real de desconexão do propósito financeiro divino. Deus não criou você para viver limitado. Ele não criou você para trabalhar só para pagar contas. Ele chama você para administrar com sabedoria, para construir riqueza sem escravidão. Deus não quer que você fique parado assistindo os outros progredirem financeiramente. Ele deseja que você seja um protagonista, que assuma o controle e tome atitudes, porque, à medida que o mundo avança, você também pode seguir em frente e crescer com propósito. Mas há um obstáculo silencioso que segura milhões: a dívida, aquele inimigo oculto que rouba sua bênção financeira sem que você perceba. O inimigo silencioso, a dívida. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida é um dos maiores inimigos da liberdade financeira. E o mais perigoso é que nem sempre isso é apresentado como uma ameaça, mas como uma solução rápida. Ele diz: compre agora e pague depois. Ele atrai você com pequenas parcelas, promoções sem juros e cartões com linhas de crédito desbloqueadas. Mas o que parece conveniência muitas vezes termina em escravidão moderna. Por que a dívida pode ser tão perigosa?
Porque isso não afeta apenas sua carteira, mas também sua paz, suas decisões e seu propósito. Quando você está endividado, você adia sonhos. Você se preocupa com o futuro. Você começa a trabalhar apenas para pagar, não para crescer. Você simplesmente diz, não consigo, embora Deus já tenha colocado essa capacidade em você. E o mais doloroso é que a maioria das dívidas não se deve a uma necessidade real, mas sim à ansiedade, à pressão social ou à falta de visão financeira. Existem dívidas boas, sim, mas com limites. Existe um tipo de dívida que pode ser considerada útil. Sim. Ela é voltada para um ativo produtivo, por exemplo, um negócio lucrativo, um imóvel que se valoriza ou uma educação que gera retorno. Possui condições justas, claras e sustentáveis. É parte de uma estratégia bem pensada, não uma válvula de escape emocional. Um empréstimo para estudar uma carreira que lhe dará uma renda melhor ou uma ferramenta que multiplicará seu negócio. Pode ser um investimento, mas mesmo aí é preciso ter ordem, planejamento e oração. Porque a palavra também diz em Romanos 13:8, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor recíproco. Sinais de que você está em uma armadilha financeira. Você tem mais de 3 pagamentos mensais fixos que não consegue cobrir facilmente. Você compra coisas que não precisa só porque estão em promoção. Você paga o mínimo no seu cartão e o saldo nunca diminui. Você evita verificar seus extratos de conta. Você se sente culpado toda vez que gasta. Se você se identificou com algum desses, não é algo que deva te fazer sentir mal, é algo que você deve assumir o controle e começar a organizar sua vida financeira com fé e sabedoria. A verdadeira liberdade não vem quando você ganha mais, mas quando sua renda não fica presa em taxas, juros ou pagamentos sem propósito. Deus não criou você para viver com medo do fim do mês. Ele criou você para ser um administrador do reino, um semeador de esperança, um provedor para seu lar e uma testemunha de ordem. Lembre-se disso. Não importa quanto você deve hoje, o que importa é o quanto você está disposto a aprender, se organizar e se transformar a partir de hoje. Até agora, aprendemos algo que muitos nunca ouviram em uma igreja, que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, é também um manual de sabedoria financeira repleto de princípios eternos. Analisamos 4 recursos que podem transformar sua vida se você decidir aplicá-los com fé e ação.